Olá pessoal, vamos continuar aqui nosso curso de Direito Empresarial. Hoje nós vamos falar do Instituto da Sociedade Anônima. Lembrando que a gente vem trabalhando nas últimas aulas com o direito societário, já falamos de outros tipos de sociedades e por último ficou faltando falar da sociedade anônima. Então vamos falar da sociedade anônima, cuja previsão legal está na Lei 6.404 de 1976. A sociedade anônima, diferentemente das outras sociedades que a gente vem estudando, ela não tem sua previsão legal no Código Civil. É a Lei 6.404 que regula os dispositivos atinentes a ela. Pois bem, a sociedade anônima, ela é constituída o seu capital social por meio de ações. Então a gente diz que a sociedade anônima, ela tem seu capital social dividido em ações. Essas ações, a gente vai estudar que elas podem ser ordinárias, podem ser preferenciais, que são as principais classificações, que a gente vai nos concentrar aqui. Mas veja, a sociedade anônima, portanto, ela tem seu capital social dividido em ações, diferentemente de uma sociedade limitada, cujo capital social está dividido em cotas. Portanto, os, entre aspas, sócios da sociedade anônima são chamados de acionistas. A sociedade anônima, ela é dividida em sociedade anônima de capital fechado e sociedade anônima de capital aberto. A sociedade anônima de capital fechado é aquela que não tem suas ações disponibilizadas para comercialização em bolsa de valores. A sociedade anônima de capital aberto, por outro lado, é aquela que tem suas ações disponibilizadas para comercialização no âmbito das bolsas de valores. No caso do Brasil especificamente, essas ações são comercializadas na antiga Bovespa, né? Na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, hoje em dia chamada aí de BMF Bovespa, enfim, é o nome dado lá para esse órgão que comercializa ou que intermedia a comercialização das ações das sociedades anônimas de capital aberto. Pois bem, a sociedade anônima, quanto ao nome empresarial, ele tem para a sociedade anônima a modalidade de denominação. Então, em relação ao nome empresarial da sociedade anônima, a gente tem que esse será na forma de denominação. Lembrando que a gente já estudou numa aula específica como que funciona o nome empresarial. Quem não se lembra, eu recomendo a voltar lá assistir novamente aquela aula para entender muito bem como funciona o nome empresarial. Pois bem, então o nome empresarial da sociedade anônima será na modalidade de denominação. Quanto ao nome empresarial, é importante a gente falar que será obrigatório, na verdade, a necessidade de constar a expressão SA no nome empresarial dessa sociedade anônima, podendo ser substituído pela expressão CIA ou companhia. Lembrando que o CIA ou companhia na sociedade anônima, ele deve vir ou no início do nome empresarial ou no meio, jamais ao final do nome empresarial. A expressão CIA ou companhia que vem ao final do nome empresarial é apenas para sociedades limitadas. Então, obrigatoriamente deverá ter ou SA, ou CIA ou companhia, no meio ou no início do nome empresarial. É o que dispõe, portanto, a Lei 6.404. A sociedade anônima, ela tem uma característica de ser uma sociedade institucional. A gente vem vendo até agora as sociedades contratuais. A sociedade anônima, assim como a sociedade incomandita por ações, que também já estudamos, ela é institucional. Por que institucional? Também chamada de estatutária, porque o seu ato constitutivo é feito na modalidade de estatuto social. Ela não tem o seu ato constitutivo regido por um contrato social, e sim por um estatuto social. Por isso que ela é chamada sociedade institucional ou sociedade estatutária. Esse estatuto social, ele é um pouco semelhante ao contrato social, porém ele tem maiores formalidades, maiores solenidades, ok? Pois bem,
Uma sociedade anônima de capital aberto, para poder comercializar suas ações em bolsa de valores, ela precisa passar por um trâmite um tanto quanto burocrático, precisa de autorização da CVM, a CVM que é uma autarquia federal chamada de Comissão de Valores Mobiliários, é ela que dá autorização para uma sociedade anônima operar em bolsa de valores. A sociedade anônima de capital fechado, ela não pode comercializar suas ações em bolsa, mas nada impede que ela comercialize suas ações. É possível que haja comercialização das ações da sociedade anônima de capital fechado, porém não vai ser feita no âmbito de uma bolsa de valores. Será feita diretamente entre aquele acionista que detém uma determinada ação, e o interessado que quer adquirir aquela determinada ação. A maioria das sociedades anônimas existentes no país, elas são realmente de capital aberto. Ok, pessoal? Então, a sociedade anônima, ela é estatutária, quanto ao nome empresarial deverá constar na modalidade de denominação, pode ser dividida em capital aberto ou capital fechado. Ela é dividida em ações. As duas principais classificações das ações de uma sociedade anônima são as ações ordinárias e as ações preferenciais. Nem sempre uma sociedade anônima ela emitirá os dois tipos principais de ações. Pode ser que ela opte apenas pelas ações ordinárias. As ações ordinárias, ela tem como característica principal dar direito ao voto àquele acionista numa determinada assembleia que a detém. As ações preferenciais, a característica dela é dar preferência a esse acionista quando houver o pagamento de dividendos, o pagamento ali de lucros daquela sociedade anônima. Então, em relação às ações ordinárias, principais características dela que a gente destaca é o direito ao voto. E em relação às ações preferenciais, é o direito na preferência do recebimento de dividendos. Um outro ponto importante aqui, e que mais costuma cair em prova, é estudar os órgãos que compõem a sociedade anônima. E aí nós nos referimos a 4 órgãos especificamente: a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a Diretoria e o Conselho Fiscal. Esses 4 órgãos aqui, a gente dá um mnemônico de dica de chamá-los de ACDC. Então, A de Assembleia Geral, C de Conselho de Administração, D de Diretoria e C de Conselho Fiscal. O Conselho de Administração na sociedade... vamos primeiramente aqui ver a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ela se divide em Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária, pessoal, ela deve se reunir nos 4 primeiros meses de cada ano. Então, após o findar de um exercício social, após o findar de um ano, nos 4 meses seguintes àquele ano, deve ser realizada a Assembleia Geral Ordinária. Ela, quando for realizada, deve deliberar necessariamente sobre algumas questões que só ela pode deliberar. A Assembleia Geral Ordinária, aqui nos termos do artigo 132 da Lei 6.404, pode deliberar sobre, acompanhe comigo, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras. Inciso 2º, deliberar sobre destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Inciso 3º, eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso. E, inciso 4º, aprovar a correção da expressão monetária do capital social. Então, percebam que essas funções aí são funções específicas da Assembleia Geral Ordinária. A Assembleia Geral Extraordinária, por sua vez, ela não pode deliberar sobre essas questões. A Assembleia Geral Extraordinária ela é mais flexível no sentido de sua realização. Ela pode ser realizada várias vezes ao ano. Não tem uma previsão específica. Já a Assembleia Ordinária, não. Ela deve ser realizada uma vez nesses 4 primeiros meses do ano e deliberar sobre essas questões aí
de analisar o lucro e ver como que vai funcionar a distribuição de dividendos, analisar também como que vai funcionar a tomada de conta dos administradores, por exemplo, tá bom? Então, a Assembleia Geral divide-se em dois tipos, que é a ordinária e a extraordinária. O Conselho de Administração, ele é um órgão existente aqui nas sociedades anônimas, e é interessante que o Conselho de Administração, ele deverá ser formado obrigatoriamente por acionistas. Somente acionistas poderá compor o Conselho de Administração da sociedade anônima. Ele, por regra, é de existência facultativa, ele não é obrigado a existir, o Conselho de Administração, porém, em alguns casos ele se torna obrigatório. Quando que será obrigatório um Conselho de Administração numa sociedade anônima? Quando essa sociedade anônima for uma sociedade de economia mista, quando a sociedade anônima for uma sociedade anônima de capital aberto e quando a sociedade anônima for uma sociedade anônima de capital autorizado. Nós já vimos o que é uma sociedade anônima de capital aberto. A sociedade de economia mista é aquela que parte do seu capital social pertence a um ente da administração direta e parte do seu capital social está diluído entre os acionistas, matéria lá do direito administrativo. Agora, a sociedade de capital autorizado é aquela que o próprio estatuto já prevê que as suas alterações do capital se deem de maneira sem que seja necessário alterar o estatuto. Então, uma sociedade de capital autorizado é aquela que o próprio estatuto já prevê que ela pode alterar o seu capital, pode emitir novas ações sem que precise ser necessária essa autorização por meio de uma alteração do contrato social. Então, esses três tipos de sociedade anônima obrigatoriamente deverá possuir um conselho de administração, cujos membros deverão ser obrigatoriamente acionistas e não necessariamente eles devem residir no Brasil. Podem ser tanto residentes no país quanto não residentes no país. Esse é o Conselho de Administração. As principais funções do Conselho de Administração é eleger os membros da diretoria, bem como destituir esses membros, estabelecer as diretrizes e planejamentos também das sociedades anônimas. Ok, pessoal? A composição do Conselho de Administração é de no mínimo 3 membros, então eu devo ter no mínimo 3 membros acionistas no Conselho de Administração, não se fala aqui em número máximo. O tempo de mandato deles é de 3 anos, permitido uma reeleição. É o que dispõe, portanto, a Lei de Sociedades Anônimas. Ainda temos o terceiro órgão, que é a diretoria. A diretoria, por sua vez, ela é formada por no mínimo 2 diretores, podendo ser eles acionistas ou não. Então, não é obrigado aqui na diretoria esses diretores serem acionistas, como é no Conselho de Administração. A diretoria é um órgão obrigatório, deve existir na sociedade anônima. Esses diretores, sendo acionistas ou não, eles devem residir necessariamente no país, é obrigatório, portanto, que eles residam no país. Os diretores é quem vão praticar realmente os atos ali da atividade empresarial. E, por fim, o quarto órgão é o Conselho Fiscal, cujas principais obrigações é fiscalizar o Conselho de Administração, até a diretoria também, fiscalizar as contas da sociedade. O Conselho Fiscal, ele, nos termos da Lei de Sociedade Anônima, ele representa a sociedade anônima, o Conselho Fiscal, ele é formado por no mínimo 3 membros e no máximo 5, sem esquecer também que pode haver a necessidade de suplentes. Esse Conselho Fiscal é um órgão de existência obrigatória, então obrigatoriamente ele deve existir, mas não necessariamente ele deve funcionar. Então ele é de existência obrigatória
e funcionamento facultativo. Ele só será de existência obrigatória e funcionamento obrigatório se estivermos diante de uma sociedade de economia mista, caso em que ele será, portanto, obrigatório. Então, são essas as principais observações a fazer sobre sociedade anônima. Lembrando que dentro desse tema aqui de mercado financeiro, existem outros aspectos para a gente trabalhar, mas não é o caso de se aprofundar, que a gente está falando especificamente da sociedade anônima. Agora, o ambiente onde uma sociedade anônima geralmente está inserido é muito mais amplo, e aí a gente teria que estudar o sistema financeiro como um todo, e isso já foge um pouco do objeto da nossa explicação aqui, que é a sociedade anônima. Então, era isso que a gente tinha para falar. Encontro vocês num próximo vídeo aí para continuar o nosso curso de Direito Empresarial. Um abraço, gente!